estou muito feliz nesta noite, né? Temos alguns visitantes aqui, nessa noite, alguns irmãos queridos, lá da Betânia. Então, para nós, é uma alegria receber esses irmãos aqui nesta noite. Você também está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo neste lugar. Aqui eu creio que Deus, Ele continuará falando ao seu coração, como já tem falado. Meus irmãos, abre comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43, a gente vai estar lendo alguns versículos, o texto não será projetado, tá? Então abra sua Bíblia aí comigo. Lucas, capítulo 8, versículo 43 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Somente até aqui. Feche seus olhos. Pai, nesta noite, diante da tua presença, fala aos nossos corações, por meio da tua palavra, Senhor. Desde o início da liturgia, o Senhor está falando com a tua igreja. Eu creio também, Senhor, o Senhor continuará por meio da sua palavra, falar aos nossos corações nessa noite. Amém. Meus irmãos, é interessante o capítulo 8, todo o contexto. Lá no versículo 1, a gente vai ver algo interessante. Jesus, ele estava na região chamada Galileia. Era conhecida como a periferia de toda a Palestina. A Galileia é uma região extensa, populosa. A maioria dessa população era de baixa renda. Só para você entender, Pedro, ele era dessa região. E toda a sua família. Então, Jesus, ele estava nessa região. Interessante que quando ele chegou na Galileia, no versículo 1 do capítulo 8, vai dizer que ele, chegando, ele começou em cidade, a anunciar e pregar o evangelho do reino. Depois, Lucas também informa que além dele, em cidade, anunciar e pregar o evangelho do reino, ele começou a curar nesses lugares, fazer sinais nesses lugares, libertar pessoas nesses lugares. Também a gente vai entender, Jesus, ele começou a ensinar com parábolas. A gente vai ver a parábola do semeador, a parábola da candeia. Jesus começou a ensinar o povo por parábolas. Jesus não para por aí. Jesus, então, nesse momento, ele decide sair daquela região e vai para uma outra região, chamada Cafarnaum, a região dos Gadarenos. E ele vai de quê? O que separava, né? Era um grande mar que separava ali, então ele pegou em uma embarcação e foi com seus discípulos até aquela região. No caminho, na viagem, houve uma tempestade. Tecnicamente, não era um oceano, um mar, era um grande lago que eles chamavam de mar. Nessa tempestade, os discípulos começaram a ficar amedrontados, ficaram receosos. O mar, a água agitada, o vento agitado, eles começaram a ficar com medo nesse momento. Jesus, nesse momento, Lucas informa que ele levanta e acalma o mar e também o vento.
há uma bonança naquele momento. A tempestade, ela se acalma. Chegando em Cafarnaum, Jesus ele tem um encontro com um endemoniado de Gadara. O demoniado vai até ele e Jesus liberta aquela alma. O que me chama a atenção que a população de Cafarnaum, a sua recepção a Jesus é de maneira negativa. Jesus ele fez um sinal, libertou uma alma que estava cativa, vivia nos sepulcros, no cemitério. Jesus libertou aquele jovem tinha um desejo de seguir a Jesus. Você sabe qual foi a resposta das pessoas da região? Sai daqui, aqui você não fica, nós não queremos você aqui. Jesus sai daquela região, volta para Galiléia, e o texto informa que quando ele chega na Galiléia, a população recebe com alegria, estavam esperando Jesus. E aqui a gente vê um contraste. De um lado vemos um povo que rejeita Jesus, do outro estavam esperando a Jesus com alegria. Nos dias que estamos vivendo, vamos encontrar esses dois tipos de povos, de pessoas. Há pessoas que estão no nosso meio, há pessoas que estão do teu lado, mas eles querem que Jesus fique longe delas. Tudo que é relativo a Cristo, a sua palavra, a comunhão fraterna de Cristo aqui na igreja, tudo que é relativo, ele quer se afastar de tudo isso, ele não quer Jesus. Ter Jesus em nossa vida se envolve tudo isso, estar aqui com os irmãos, essa comunhão, a eclésia, essa comunhão entre nós, estudo da palavra, tudo isso se envolve quando Jesus está na nossa vida. Quando eu rejeito essas coisas, eu não quero Jesus. Mas há um grupo de pessoas que querem Jesus, querem estar no meio desse povo, querem vir aos cultos e todos os trabalhos. E esses dois povos estão aqui no meio, estão entre nós. Eu faço uma pergunta, não precisa, responde para você mesmo. Qual grupo você se encontra nessa noite? Que grupo que você se enquadra? Aqueles que rejeitam a Cristo ou aqueles que recebem a Cristo com alegria? Lucas também informa que Jesus, ele continuou. E a multidão começou a seguir Jesus ali em Galiléia, quando ele voltou de Cafarnaum. Seguindo a Jesus, um homem tem a notícia que Jesus tinha chegado. O nome dele é Jairo. Ele era o chefe da sinagoga da Galiléia. Jairo, ele vai até Jesus, porque a sua filha estava tão doente, estava à beira da morte. Jairo, então, ele vai até Jesus, desesperado, querendo uma solução. Vai até Jesus, e o texto informa que ele se prostra a Jesus, e suplica, ele roga que Jesus entra na tua casa. Por que ele não chega de imediato a Jesus? Jesus cura minha filha. Não, primeiro pedido que ele entra na casa dele. Na nossa vida, encontramos da mesma forma. Primeiramente, para que Deus ele age na nossa vida, eles têm que estar na nossa casa. Tem pessoas que já começam a fazer pedidos e pedidos. Coloca Deus na parede e começa a fazer pedidos. Jesus ele informa lá em João, capítulo 15, se a minha palavra não estiver em vós, não adianta pedir nada. A palavra de Deus tem que estar em você, dentro de você. Jairo ele suplica para que ele entre na sua casa. E Jesus ele aceita, começa a caminhar. E o texto lá aqui no versículo 42 diz assim:
e porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele apertava a multidão. Jesus começou a caminhar em direção à casa de Jairo, e a multidão começou a seguir, de tal forma que começou a apertar Jesus. As pessoas começaram a querer tocar em Jesus, começaram a pegar em Jesus. E de repente aparece uma mulher. Lucas ele informa a respeito de uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, sofrendo com esse problema crônico, uma hemorragia crônica. E o problema não para por aqui, não é somente o fluxo. Havia 12 anos ainda com essa enfermidade. Então, hoje na nossa cultura, nos dias atuais, né, até conseguimos suportar, tolerar algumas circunstâncias ruins, mas nesse período aqui, na cultura judaica, a mulher, ela já não tinha muito destaque. Um rabino não poderia conversar com uma mulher numa rua publicamente. Lembra de Jesus, né? No capítulo 4 de João, Jesus ele conversando com a mulher samaritana, os discípulos eles ficam espantados, porque Jesus estava conversando com uma mulher publicamente. A mulher já não tinha muito destaque, e ainda com uma hemorragia. E na lei mosaica, esse tipo de enfermidade, ela se tornava impura. Enfermidade, 12 anos, e ainda era considerada impura na sociedade. Essa mulher aqui, ela vivia isolada, fora da comunidade. Ela não poderia acordar de manhã e comprar pão. Essa mulher aqui não poderia nem se relacionar com ninguém, ter amigos, querer casar, não podia fazer nada. Estava vivendo isolada de tudo e de todos. E o pior, isolada, ela não poderia nem cultuar no tabernáculo, no templo. Não tinha nem vida religiosa, porque lá também a lei mosaica proibiria essas pessoas impuras de ter contato com o templo. Quando ficamos com um culto, 2 cultos, sem estar aqui, nosso coração ele fica daquele jeito, e ficamos com aquela vontade de estar cultuando com os irmãos. Essa mulher não poderia ter essa oportunidade. Vivia isolada de tudo e de todos. Versículo 44, Lucas ele informa, chegando por detrás, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. Lucas aqui ele foi bem objetivo. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, e o Evangelho de Marcos, capítulo 5, vamos ter alguns detalhes interessantes. Havia uma multidão, lembra no versículo 42? Uma multidão que apertava. Versículo 26 do capítulo 5 de Marcos informa que havia uma multidão que impedia essa mulher chegar até Jesus. Enfermidade crônica, 12 anos, isolada, e não poderia nem chegar perto de Jesus. Não tinha possibilidades. A multidão estava em volta de Jesus. Por isso que Lucas informa aqui que ela chegou por detrás. Tinha alguma coisa impedindo. Uma multidão impedindo. Eu faço uma pergunta aqui nessa noite. Qual que é a multidão na sua vida que vem te impedindo? Tem pessoas que a multidão dele é incredulidade. Estamos vivendo num momento complicado de incredulidade. No tempo de Jesus também tinha isso. Pessoas andavam com Jesus, mas não acreditavam em Jesus. Nem a família de Jesus acreditava nele. Tiago, que escreveu a epístola, só foi se converter depois que Jesus voltou dos mortos. Nem a família acreditava em Jesus. Seus vizinhos de Nazaré, ninguém acreditava nele.
Tem pessoas que a incredulidade o impede de se achegar até Jesus. As circunstâncias, os problemas, as lutas, as perseguições, vai oprimindo ele de tal forma que ele não consegue mais crer em Jesus. Que Jesus é capaz de salvar a sua família, aquele ente querido que está nas drogas, aquele ente querido que está no alcoolismo, aquele ente querido que está no mundo. Tem pessoas que não acreditam mais que Jesus pode salvar, que Jesus pode curar, que Jesus ainda liberta, que Jesus ainda transforma corações. Há uma multidão de incredulidade que envolve, que ele não consegue impedir, e o impede de crer em Jesus, de chegar em Jesus. Uma outra multidão também que tem impedido aí, do medo, receio. Eu não posso, eu não consigo, não tenho capacidade. Esse medo vem impedido muitos nesses dias atuais. Não posso fazer uma faculdade, não posso fazer tal curso, eu não posso fazer nada para o reino, eu não consigo pregar o evangelho para minha vizinha, para o meu amigo. O medo tem impedido a muitos de se achegarem em Jesus. Isso a gente vê também até dos discípulos. O receio, o medo. Pedro andando sobre as águas, o receio começa a vir, ele começa a se afundar. Qual que é a tua multidão que te impede nessa noite? O que vem te impedindo nesses dias? Versículo 45, disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? Aqui parece que Jesus estava em dúvida de quem que tocou nele. Essa mulher, ela atravessou toda a multidão que apertava Jesus, que estava impedindo, atravessou a multidão e tocou na orla do manto das vestes de Jesus. Ela saiu da sua casa, atravessou a multidão e tocou em Jesus. Para você entender, ela estava na casa dela, saiu da casa, saiu do conforto, saiu da acomodação. Às vezes temos que sair do nosso conforto, daquilo que nos acomoda, para chegar até Jesus. Ela saiu do conforto dela e foi até Jesus, atravessou a multidão, mesmo sendo considerada impura, e tocou nas orlas das vestes de Jesus. Por que ela tocou na orla das vestes de Jesus? Uns acreditam que foi o máximo que ela conseguiu chegar. É o máximo. Tocou nas vestes de Jesus, foi o máximo. Outros acreditam, ela sendo uma judia, israelita, em Números capítulo 15, os últimos versos do capítulo, Deus ele traz alguns preceitos, dizendo que todos os filhos de Israel tinha que ter no seu manto, nas suas vestes, na orla, cordões azuis que simbolizava os preceitos, a ordenança de Deus, de Yahvé. Então, todas as vezes que eles olhavam para os cordões azuis na orla dos seus mantos, das suas vestes, eles lembravam de Deus. Quando aquela mulher chegando, atravessando a multidão, saiu do seu conforto, da sua casa, atravessou a multidão e tocou na orla de Jesus, aquela mulher olhou para Jesus e considerou Jesus como Deus.
Ela tinha Jesus como seu Deus, o seu Criador. Se eu tocar lá em Marcos capítulo 5 e Mateus 9, vai dizer que ela falou consigo mesmo: somente se eu tocar na orla da veste dele, serei curada. Qual que é a tua visão sobre Jesus? O que você entende sobre Jesus na sua vida? O que é Jesus para você, meu irmão e minha irmã? O que significa Jesus na sua vida? Para muitos, Jesus está sendo como se fosse algo, né, que não significa nada. Vivem como não tivesse Jesus na sua vida. Quando Jesus está na nossa vida, algo de sobrenatural acontece. Conversão genuína, mudança de vida. Isso se estende à nossa casa, aos nossos amigos. Ela olhou para Jesus e tinha certeza que Ele era o Deus da sua vida e Ele poderia fazer algo na sua vida. Ela estava sem condições. Ela estava limitada, sem opções nenhuma. O texto informa que ela gastou tudo com os médicos. Tudo. Provavelmente ela tinha condições financeiras, mas não foi suficiente para resolver o seu problema. Aqui eu aprendemos algo interessante aqui. Dinheiro não resolve tudo na nossa vida. Ela nos ensina algo aqui, essa mulher. O dinheiro, uma condição boa, não nos completa. O dinheiro não pode resolver nada na sua vida. Mas sim, Jesus, Ele resolveu. Quando ela tocou na orla das vestes de Jesus, a virtude saiu de Jesus até a sua vida e a curou. Lucas, sendo médico, ele trabalha aqui, né, com umas terminologias interessantes. E logo se estancou o fluxo. Foi de imediato. Instantâneo a cura. Nossos problemas, nossas dificuldades, só quem resolve é Jesus. Eu não posso resolver. Existem questões que o pastor também está limitado. Mas Jesus, Ele pode resolver a tua questão, o teu problema, a tua dificuldade. Versículo 46, e disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Parece que Jesus estava em dúvida. Mas sendo Deus, Ele conhecia todas as coisas. Sabia quem tocou nele, sabia de onde que ela veio, conhecia toda a sua história. Mas Jesus não estava em dúvida. Mas por que Jesus ele fez essa pergunta? Quem me tocou? Porque Jesus queria ver a reação daquela mulher. Jesus ele quer ver a sua reação também. As dificuldades vêm na tua vida, sabe por que Ele permite? Para ver a tua reação. Esse problema está na sua vida, sabe por que Ele permitiu? Para ver a sua reação. Tem pessoas que a dificuldade chega, ele chuta o balde, larga tudo e desiste de tudo. Essa mulher ficou 12 anos sofrendo. Na hora que Jesus apareceu, ela foi atrás dessa solução. Nossa solução sempre será Jesus em nossa vida.
Não tem outra solução. Não temos outras opções. E sim, Jesus Cristo. Essa virtude que saiu dele. Eu creio que nessa noite, Cristo também agirá na sua vida. Feche seus olhos. Nessa noite eu te desafio. O que você está passando? Eu não sei o que acontece, a sua dificuldade. Mas nessa noite, nessa oração sincera, toca nele nessa noite. Aonde você está aí? Toca por meio da sua fé. Eu creio que, em nome de Jesus, Deus vai agir na sua vida. Pai, te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo a sua palavra, ouvindo a instrução da sua vontade, Senhor. Meu Deus, sobre os seus filhos e filhas nessa noite, venha, meu Pai, com provisão nessa noite. Venha em cura, meu Pai amados. Venha sobre essa enfermidade, Senhor Jesus. Cura, meu Pai, por meio da sua graça, Senhor Jesus. Tira esse coração de pedra, Senhor, e coloca um coração de carne nessa noite, Senhor. Tu possa mudar, meu Pai amado, essas vidas que estão aqui. Transforma por meio do seu evangelho, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai amado, no nome do teu Filho, Senhor, Jesus Cristo. Amém.